Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Deixa eu fazer logo um teste aqui, antes de começar. Quero saber como é que está o som, porque eu mexi numa configuração aqui e eu não sei se o som tá saindo direito, então me confirmem. Marcelo, se puder me confirmar aí. Perfeito? Valeu. Pronto. Beleza, então podemos começar. Bom, antes de mais nada, não vamos falar sobre recomendação de investimento aqui. Também a aula de hoje é sobre Neurotrade, mas não custa nada lembrar, né? E hoje a gente fala sobre a parte 2, né, do cronograma de Neurotrade, que eu vou falar um pouco mais com vocês do que eu falei na aula passada. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como é o comportamento normal, né, dos traders e por que, né, a maioria perde no trading. E aí a gente vai ver qual é esse tipo de comportamento, analisar o que é o normal no trading e o que é que a gente tem de semelhança com esse comportamento e o que é que a gente pode mudar, né? E aí, deixa eu mexer aqui rapidinho. E aí depois a gente vai falar sobre quem são os sabotadores, né, da nossa mente, né, que sempre estão presentes quando a gente abre uma operação. Não se enganem que só algumas pessoas têm alguns sintomas, eles são presentes em praticamente todos os traders que operam, qualquer pessoa que coloca seu capital em risco e tem um cérebro de um ser humano normal, ele vai passar por isso. Agora, óbvio que tem pessoas que têm uma tolerância ao risco maior, tem pessoas que, não sei, têm um sistema, uma resposta neurológica melhor em relação a algumas emoções, né, que a gente apresenta no trading, por causa de história de vida, por causa de treinamento, hábitos, enfim, coisas que cada ser humano vai ter de diferente, né, em si. Então, tem gente que tem uma facilidade maior para fazer trading. Não porque é melhor do que os outros, mas porque pensa diferente, tem um sistema de crenças, um sistema de resposta diferente ao risco do dinheiro, né, que a gente está falando aqui, e essa pessoa se adapta melhor no sistema, no mundo do trading, né? Mas aviso que o normal não é a pessoa ter facilidade para isso. O normal é a gente sempre apresentar certos tipos de emoções que sabotam o nosso trading, como a gente falou lá na primeira aula, né? A gente falou mais da parte biológica, como é que influencia o corpo, até o formato do corpo, o que é que como é o nosso cérebro é formado e como cada parte do cérebro vai influenciar no trading. E aí hoje a gente vai falar mais sobre comportamento, não tanto sobre biologia. A gente vai falar um pouco mais sobre comportamento. De tudo que eu aprendi com um trader chamado Tom Huger, que ele acho que é da Finlândia, sei lá. Ele não é muito conhecido não, mas eu achei coisas bem interessantes que ele fala. E aí eu trouxe para vocês. E aí, no final, a gente vai falar sobre como é que a gente pode observar nossos comportamentos e o que é que a gente pode fazer para superar, né, esse tipo de comportamento que acomete todo o trader e como a gente pode refletir sobre isso, né, que o intuito desses webinars aqui sobre Neurotrade não é dar uma resposta pronta, nem dar um esquema para vocês seguirem. Não dá para a gente fazer isso aqui, aprofundar tanto assim. Mas é despertar a reflexão, né, de vocês para
que vocês consigam identificar esses comportamentos e, a partir daí, conseguir trabalhar sozinhos, né? Sobre isso. Então, isso aí já vai ser um avanço muito grande, porque tem gente que tá aí, começa a fazer trading, começa lá, abre conta na corretora, estuda análise técnica, 1, 2, 3, 4, 5 anos, e acha que é só aquilo, e vai demorar um tempo enorme para conseguir, se conseguir, né? Se não desistir antes por causa dessas coisas, demora um tempo enorme para conseguir ajustar a mentalidade aos trancos e barrancos, passando por várias dificuldades, perdendo muito dinheiro e perdendo, às vezes, até a saúde mental. Isso é uma coisa muito séria, inclusive, eu acho que eu nunca nem falei sobre isso, mas o trading é um trabalho tão complexo, ele mexe tanto com o nosso cérebro, ele mexe tanto com a nossa autoestima, com a nossa confiança, ele mexe com várias partes psicológicas da gente, que a gente nunca nem parou. Acho que não tem estudos para falar sobre isso, inclusive, que eles podem afetar a nossa vida pessoal, com certeza. Podem não, eles afetam. Por quê? Tem pessoas, aliás, a maioria das pessoas que entram no trading, como eu já comentei no passado, na aula passada, são pessoas normais, comuns da sociedade, pessoas inteligentes, inclusive, pessoas que estão buscando crescer seu patrimônio, estão buscando investir, estão buscando crescer na vida, né? Então, são pessoas bem ajustadas, mentalmente falando. Até pessoas inteligentes e com sucesso, enfim, que buscam trading para aumentar seu patrimônio, ou como um desafio, qualquer que seja. Mas essa mesma pessoa, às vezes, pode entrar no trading com uma certa visão sobre si mesmo, com uma certa uma autoestima, e durante o processo você é tão desacreditado, você leva tanta rasteira do mercado, você tenta uma coisa, tenta outra, tenta vários operacionais diferentes, aí não consegue, aí passa um ano, 2, 3, e nessa tentativa, às vezes, diária, eu digo porque eu estou falando de mim também, né? É o meu caso, que você passa dia após dia nessa luta. E tem gente que é insistente, é persistente, né? Quer alcançar aquele objetivo, às vezes não sabe o caminho certo, e aí de tanto você tentar e não corrigir da forma certa esse caminho, você acaba afetando seu psicológico. Ou seja, acaba refletindo na sua autoestima, na sua confiança, isso na vida como um todo. Então, você pode, inclusive, além do que, você vai perder dinheiro, né? Então, se você não for bem controlado e souber exatamente o que está fazendo, tiver um gerenciamento de risco bom, você vai afetar suas finanças. Às vezes, como a gente já viu aí, várias notícias, tem gente que vende bens para colocar no trading e vive perdendo sem condições, né, de administrar isso. E aí acaba virando uma bola de neve isso. Então a pessoa afeta a sua vida inteira. Tem gente, inclusive, que eu já ouvi falar, que já tirou a própria vida por causa do trading. Ou seja, é uma profissão, é um trabalho seríssimo e que mexe profundamente com o nosso psicológico. E quem não dá essa devida importância está totalmente à mercê de ter um dano que pode ser até permanente na vida, sabe? Inclusive tem a questão do vício, né? Porque como o trading ele é meio que gamificado, você aperta botões, você ganha dinheiro muito rápido, você tem uma recompensa rápida, isso também estimula o nosso sistema de dopamina, e a dopamina vicia. A neurociência explica. A gente vicia, a dopamina ela vicia. E a gente ativa a dopamina quando? Quando a gente precisa quer uma recompensa. Por isso que a gente é tão viciado em Instagram, redes sociais, essas coisas. Porque lá é o maior instrumento para viciar o nosso cérebro em dopamina, certo? Então, o trading ele também faz isso com a gente. Então, se você não tem noção do que está acontecendo no seu cérebro, se você não sabe o potencial destrutivo, às vezes, que isso tem, você está entregue a
uma coisa perigosa, né? Querendo, por assim dizer. É óbvio que é uma profissão que pode lhe proporcionar, se feita da maneira correta, se construído um caminho correto, com orientação correta, você obviamente tem frutos maravilhosos. Você vai ter liberdade, você vai ter dinheiro, enfim, você não vai ter chefe, né? Você é seu próprio chefe. Isso aí é uma coisa maravilhosa que é o que todo mundo busca, né? E aí você vai ter segurança na vida, você também vai elevar sua autoestima quando você consegue chegar num patamar elevado, né, nessa profissão. E aí abre-se muitas portas. Óbvio, esse é o lado bom, que é o lado que todo mundo busca. Só que não é um lado fácil. E é justamente por isso que praticamente mais de 90% das pessoas não conseguem. E aí, quem desiste cedo, quem não consegue, não sabe o caminho correto, não está trilhando da forma certa e desiste cedo, né? Tenta um mês, 2, 3, 6, que seja, e desiste sem sequelas, ótimo. Mas e as pessoas que tentam muito tempo e são afetadas por isso, certo? E não sabem, simplesmente não sabem como fazer para reverter essa situação. Então, fica aí a reflexão para vocês, né? Do quão sério é esse assunto. E eu queria que, assim, isso fosse muito mais divulgado, que as pessoas refletissem mais sobre esse assunto. E eu acho que não, eu acho que é levado, às vezes, até como uma brincadeira, como um jogo. E não é. É uma coisa bastante séria. Então, quem está aqui assistindo essa aula e assistiu a aula passada já é uma pessoa privilegiada. Ou seja, com certeza sai daqui com outra visão sobre o trading, com uma visão de seriedade. Eu acho que é isso também que eu tento passar aqui durante todas as aulas que eu tenho com vocês. Não é assim, a IC Markets vocês podem olhar não só comigo, mas com outros analistas que tem aqui, todos fazem um trabalho sério, colocam o trading como uma profissão séria para pessoas que realmente querem trilhar um caminho de sucesso, um caminho sério, e que não é um caminho fácil. E a gente sempre deixa isso claro. Não é um caminho fácil, não é um caminho rápido. Porque muita gente entra pensando que vai chegar aqui e vai ficar milionário do dia para a noite. E não é assim. Não é rápido e não é fácil. É muito doloroso e é longo. É um processo. Então, é um processo que você vai trilhar e que você vai se transformar como pessoa e como profissional. Ao final, se você conseguir trilhar esse caminho, tiver persistência para isso e fizer da maneira correta, óbvio, você vai ser recompensado por isso. Mas tem que ter essa consciência, certo? Então, dito isso, vamos começar a falar um pouco aqui, que eu separei para vocês. Meu nome é Tainá. Quem não me segue ainda nas redes sociais, me siga lá no Instagram, @taikerly, tai.kerly, aliás. E a gente troca uma ideia por lá, certo? Bom, começar aqui falando sobre o normal é ser perdedor. O que é que isso quer dizer, né? Vamos embora. Há algo inerentemente errado com a abordagem das pessoas que estão negociando. A gente já começa por aí. Porque se mais de 90% das pessoas perdem, tem alguma coisa na abordagem das pessoas que está inerentemente errada. Temos que supor que a maioria das pessoas na sociedade são seres humanos normais e bem ajustados, como eu falei. Seu padrão de comportamento, embora deixando espaço para a personalidade, óbvio, porque ninguém é igual ao outro, é provavelmente muito semelhante. Do berço ao túmulo, a pessoa comum está em um padrão notavelmente semelhante. Padrão de pensamento, padrão de ação, padrão de esperanças e sonhos, medos e inseguranças. Chamamos essa pessoa de normal. Se normal é um padrão familiar, e se o normal é abrir uma conta em uma corretora CFD e perder dinheiro mais cedo ou mais tarde, então o normal simplesmente é o representante da maioria. Todo mundo que é normal vai acabar perdendo. Aí você pode dizer, por que você está dizendo isso? Quer dizer que a pessoa tem que ser anormal.
Basicamente, você não pode pensar igual às pessoas normais, a maioria, certo? Se a maioria está perdendo, estatisticamente comprovado, então é isso que a gente vai ver aqui mais profundamente. Eu vou dizer o porquê, né? Mesmo que sua corretora disponibilize todas as ferramentas sob o sol para você, ninguém está imune às estatísticas dos mercados financeiros. A não ser que você passe por algum tipo de treinamento estruturado ou seja educado por alguém que está trilhando o caminho que você quer trilhar, ou você pensa seriamente nesse esforço, você provavelmente falhará nos mercados financeiros. Então, é o que eu falei. Não é simplesmente entrar e eu vou aprender sozinho, eu não preciso de ninguém, vou arrumar um curso e vou ter sucesso. Não é assim. Eu digo a vocês que ter alguém para lhe guiar por essa trilha, né, que é o desenvolvimento do mercado, é uma coisa assim que leva você anos-luz à frente e impede você de tropeçar em coisas que a maioria vai tropeçar. Porque as pessoas normais vão ter praticamente sempre os mesmos erros, certo? Então, quem passou por isso, obviamente, vai ajudar bastante, né? Sei que você gosta de pensar que é diferente, né? Todo mundo pensa, mas eu sou diferente. Todo mundo que entra no trading, mas eu não vou entrar para as estatísticas, eu sou diferente, você parte do 1%. No entanto, aos olhos do mercado financeiro, você é estatisticamente igual a todo mundo. Sinto muito em informar. Lívia, eu que o diga. Marcelo, os traders claramente não são normais, não mesmo. Só pode ser louco, né, não, Marcelo? Para escolher uma profissão dessa. Não discordo. As ferramentas não fazem de você um top trader. As técnicas não fazem de você um top trader. Se você quer ser um bom trader e se você quer alcançar um nível de sucesso que você sabe que é possível, você precisa parar imediatamente de pensar que o caminho para o sucesso na negociação tem algo a ver só com as ferramentas ou técnicas que você está usando. Já começa por aí. Sim, claro, você precisa de uma estratégia, óbvio. Você precisa de um plano, óbvio. Os livros e cursos da área são voltados para fornecer as soluções que a maioria das pessoas acredita precisar para ganhar nos mercados financeiros. Óbvio que eu não estou dizendo aqui, com essas aulas, que você não precisa entender do mercado, você não precisa entender da técnica. Óbvio que sim. A gente está partindo de um pressuposto aqui que você já domina uma técnica, certo? Então, assim, a psicologia, ela é um dos 3 pilares mais importantes para você conseguir o sucesso no trading. Um, obviamente, é a técnica, outro é o gerenciamento e o outro é a psicologia. Então, para você conseguir chegar no sucesso, você tem que ter os 3. Não adianta. Se não tiver um, acabou-se. E eu diria que a psicologia é o maior delas. Porque senão você não consegue aplicar nenhuma outra. Certo? Os iniciantes são muitas vezes guiados pelas mesmas pessoas que provavelmente o colocarão no caminho errado. Eles são levados a crer que é tudo questão de técnica ou estratégia. Ninguém o está preparando para o fato de que não é a estratégia que o diferencia de outros traders. E isso a gente deve ao mercado de marketing, né? Porque a gente sabe que o trading ele já não é bem visto, não é visto com bons olhos no mercado, justamente por causa das propagandas apelativas demais, tipo, fique rico em 3 semanas fazendo meu curso, vou lhe ensinar a estratégia milagrosa para você ficar milionário. Esse tipo de coisa é bem assim, esdrúxula, né? E isso tem feito pessoas sérias correrem desse mercado e outras que realmente estão querendo aprender desconfiarem de tudo e de todos, né? Porque a gente nunca sabe quem é que realmente está ensinando uma coisa séria e quem não está. Então, a maioria das pessoas, na verdade, que entra no mercado para ser trader, dá de cara com muita gente que não ensina realmente o que é correto.
que vai levar a pessoa para o caminho errado, né? É como os traders pensam sobre sua estratégia e sua capacidade de seguir a estratégia que irá diferenciá-los, certo? Então, não é a estratégia que vai diferenciar, é como pensa sobre a estratégia e a sua capacidade de segui-la. Por quê? Se não fosse assim, a gente só teria traders de um tipo de estratégia que é bem sucedido. E não é assim que acontece. A gente sabe que tem trader bem sucedido que usa estratégia de varejo, tem um que usa estratégia de smart money, tem outro que usa só médias móveis, tem outros que usam milhares de estratégias que a gente vê por aí e são bem sucedidos. Então, isso não tem a ver com a estratégia, isso tem a ver com o trader, certo? A gente tem que saber como utiliza. É uma suposição razoável quando digo que todo mundo que abre uma conta em uma corretora é uma pessoa normal, com uma maneira normal de pensar. Deve então haver algo inerentemente errado na maneira como as pessoas normais pensam e agem, que torna a negociação mal sucedida para elas. Deve ser mais fácil que nunca ganhar dinheiro no trading, por todas as facilidades existentes hoje. Isso é uma frase que a gente acredita ser verdade. Como eu disse, acho que na aula passada, né, tanto de ferramentas, de todo tipo de aparato que a gente tem hoje, comparado a 20 anos atrás, hoje realmente deveria ser mais fácil do que nunca ganhar dinheiro. E não é. Se o comportamento normal da maioria das pessoas que abre conta na corretora é o perdedor, as perguntas que quero fazer são as seguintes. Como é o comportamento normal? Vocês sabem como é que se comportam as pessoas normais no trading? Como posso evitar ser normal quando negocio? Então, o nosso raciocínio vai ser: como é que as pessoas normais, a maioria, agem no trading? Então, a partir de a gente saber como é que elas agem, a gente precisa fazer o quê? O contrário, né? Se assumirmos que 80, 90% das pessoas que negociam são pessoas normais, devo evitar agir como eles. Você é normal? Vamos ver, né? Vamos pensar sobre o que é um comportamento normal. O comportamento normal é se envolver em um ciclo interminável de educação, procurando a próxima nova vantagem. Quem nunca passou por isso, levanta a mão aí, eu duvido. Eu já fui uma dessas. Quando eu entrei, quando eu comecei a entender, né, de trading, comecei a entender não, quando eu comecei a ver o que era o trading, né, eu vi várias ofertas de curso e estratégia e tal, e você fica perdido num mundo assim, cheio de cada um é melhor que o outro, né? E aí você fica, meu Deus, se isso não está funcionando para mim, quer dizer que eu estou com a estratégia errada. Então vamos ver a próxima. Aí pula para a próxima. E aí não funciona também. E aí, então não é essa aqui é fraca. Então vamos pular para a próxima. E assim vai. E esse ciclo é interminável. Se você não parar e realmente se tocar o que é que acontece, você vai passar anos da sua vida fazendo isso. E só acumulando material, acumulando estratégia. E nada anda, né? Nunca anda. As pessoas vão participar de cursos de fim de semana na esperança de aprender segredos, né? Como esses grandes gurus por aí fazem seus cursos de fim de semana. E as pessoas acham que vão conseguir sair do curso operando e ganhando dinheiro. Consistentemente. As pessoas vão estudar e aprender a usar ferramentas de estocástico, RSI, Bollinger Bands e assim por diante, né? Todos os tipos de... Como é o nome daquele negócio? Me ajudem aí, gente. Me deu um branco agora. Como é o nome? Indicadores. Isso, todo tipo de indicadores. Eu tanto não uso esse negócio que eu esqueço até o nome. Price Action é vida, viu? A lista continua. Isso aí, valeu, gente. Tudo isso é um comportamento normal, né? Em poucas palavras.
tudo isso que eu citei aí é o que todo iniciante faz. Aí a gente tem, né, aquela notícia que o pessoal gosta tanto de jogar na nossa cara, do estudo da FGV. Bom, meu intuito é fazer com que você pensar da maneira certa sobre o mercado. É isso que a gente vai fazer aqui, né? É aí que mais de 90% dos traders perdedores tendem a errar. Essa estatística parece não fazer o menor sentido, né? Normalmente, quando as pessoas trabalham duro em algo, elas terão sucesso ou verão algum grau de sucesso. A gente vê a vida, né, como um todo assim. Se você estudar o suficiente, você passa no concurso. Se você entra na faculdade e estuda o suficiente, você vai sair ser um bom advogado, um bom médico, um bom engenheiro, um bom dentista, não é? Só depende do seu grau de esforço e de sucesso. No trading, não é bem assim. Isso não é o caso do trading. Outras profissões não têm uma taxa de falha de mais de 90%. Porque imagina aí, se você vai, por exemplo, num dentista, ou num médico, ou num engenheiro, vai contratar um engenheiro para construir uma casa para você, e essa pessoa tem uma taxa de falha de 90%, você vai contratar? Não tem como. As outras profissões, elas não tem isso. Aqui tem. A parte triste disso é que todo mundo tem bons trades. Todo mundo tem períodos em que ganha dinheiro. Todo mundo tem seus momentos. E o que mais prende a gente, por exemplo, no trading, principalmente quem entra e acha que é fácil, é porque quase todos têm aquela sorte de principiante quando entra. Às vezes você coloca lá o dinheiro, na primeira semana que você entra, você acerta uma operação e tal, naquela coisa, naquela sorte, entra, sai, lucra, e aí você, pronto, encontrei, vou ficar rica, milionária em uma semana. É isso aqui. E depois o mercado tanto toma o que você ganhou, como toma mais ainda, né? Então é isso que acontece com quase todo mundo. Aconteceu comigo, inclusive. No primeiro ano que eu fui operar, acho que foi até final de ano, inclusive. E aí eu ganhei de cara, assim. Eu tinha uma conta bem pequena. Acho que eu comecei com $500, alguma coisa. E aí eu consegui ganhar ali, em algumas semanas operando, sei lá, acho que uns $200. E eu fiquei achando que eu era a fera e que ia viver disso e que estava tudo certo. Foi engano. Depois o mercado me tirou com juros e correções. E é aí que a realidade bate, né? Depois você começa a tentar, mas o que foi que eu fiz errado e tal, e tenta e vai, e vê que não é bem assim, né? Vê que o negócio é bem mais complicado do que você imaginou. E aí é por isso que estudos como esse aí existem, né? Isso foi feito aqui no mercado brasileiro. Óbvio que esse estudo tem as suas ressalvas, né? Porque, por exemplo, eles não dizem qual era o estágio desses traders, quantos anos eles estudaram, por onde eles estudaram, quais técnicas que usaram. Enfim, não tem como você colocar todo mundo num apanhado só, né? Então, se você pega um monte de gente iniciante, gente que fez trade uma semana, outros fizeram um mês, 3, 4, um ano, e colocar todo mundo na mesma estatística não é uma coisa correta, mas enfim, tá aí a estatística. Chamou a atenção, né? Fez sucesso. Então, o que é que acontece? O que acontece é que 99% das pessoas não sabem perder. Pronto. Se eu quisesse parar agora essa apresentação, aqui está a resposta para tudo. Todos os nossos questionamentos. As pessoas não sabem perder. Porque as emoções que experimentam quando perdem os levam a agir de uma maneira que os leva a um fracasso maior. Ou seja, a grande questão do trading é a perda. Não é quem consegue ganhar. Porque ganhar, qualquer um pode conseguir, né? Mas perder, todo mundo vai. Dá para vocês entenderem que é uma coisa assim, unânime. Ganhar,
você pode ganhar uma vez ou outra, agora perder, você vai perder sempre. E é a perda que mexe com a gente. É a perda que as pessoas não conseguem entender. Que aqui no nosso cérebro acontece milhares de reações que levam a gente a afundar cada vez mais. Um soldado de elite morre de medo na primeira vez que está em uma situação de combate. Eu citei isso da outra vez, agora eu vou colocar um exemplo real. É por isso que sua primeira situação de combate será uma simulação, e outra, e outra. E pouco a pouco, seu medo é treinado para fora dele, através do uso da repetição, da consciência, da habituação. Então, vocês estão entendendo mais ou menos onde é que eu quero chegar. A repetição, a consciência daquele medo e a habituação a estar lidando com aquele medo. Um treinamento em cima disso é que vai levar, por exemplo, o soldado a não fazer besteira na hora de uma operação. E aí eu vou trazer uma fotinha para vocês. De um policial, que sou eu, primeiro aqui no treinamento, né, para aprender não, que aqui eu já sabia, mas a gente passa por treinamento para aprender e melhorar nosso tiro. E aí você vai se acostumar com o quê? Com o barulho, né, da arma, você vai se acostumar com o recuo, que a gente chama, da arma, e vai se habituar àquela situação ali, como se estivesse em combate, vai melhorar a mira, etc. E aqui, na segunda parte, é em uma operação real que aconteceu, onde a minha equipe perseguiu a anistia um bando de assaltantes de banco. E nesse dia aí eu passei perto de morrer, porque eles estavam todos armados de fuzil, tinham metralhado o banco, enfim, saíram pelo mato, a gente foi atrás deles, é uma história bem legal. E aí a gente não encontrou, né, com eles, mas outras equipes encontraram, eles se esconderam aí no mato e tal. Mas foi uma perseguição assim que mobilizou o efetivo de Recife inteiro, de Recife e região metropolitana. Mas e aí você, numa situação dessa, você lida com o medo real, certo? E se você não tiver um mínimo de treinamento e de preparação, como é que você vai lidar numa situação dessa? Você não vai, você vai travar. A gente chama, na polícia a gente tem um jargão que chama colar as placas. Então é isso que acontece. Então no trading é a mesma coisa. Você precisa saber que existe esse medo e você precisa trabalhar esse medo, treinar de alguma forma para você se habituar a ele. E aí, na hora que você estiver na operação, você vai conseguir lidar com aquela sensação que você vai sentir de querer fechar a operação antes da hora, de querer realizar lucro, enfim. A gente vai falar dessas situações, mas trouxe aí para ilustrar de uma forma mais divertida para vocês. Lívia, foi aí que aprendeu a pegar a operação. Pois é, para você ver. É daí que vem a minha boa mira, né? Inclusive, já treinei muito. Sou sniper. Para cada hora que você gasta em análise técnica, você deve reservar pelo menos 25% desse tempo para o que eu chamo de análise interna. Você precisa saber quais são as suas fraquezas. Você precisa saber quais são os seus pontos fortes. Você precisa saber em que é bom e precisa saber em que não é. Então, essa aí é a questão do autoconhecimento que eu falei também para vocês na aula passada. Então, quanto mais você se conhece, melhor você controla o que você consegue controlar. E assim você fica menos à deriva quando você está no mercado. Se você não gastar tempo tentando melhorar essas coisas, como você vai melhorar? Certo? Então, nada se melhora sozinho. Você vai ter que gastar tempo treinando isso. Assim como você gasta tempo estudando análise técnica. Muito poucas pessoas, se houver, se envolverão nesse nível de introspecção para obter os resultados que desejam. Então, vale a gente pensar o quanto é que a gente quer
um determinado objetivo, para a gente conseguir se envolver nesse nível de introspecção, para não só estudar análise técnica, mas também estudar a nós mesmos, né? Que eu já disse na aula passada que a máquina mais importante que você precisa conhecer nessa operação é você. Se ganhar dinheiro negociando é o seu objetivo, e 99% das pessoas perdem, e 99% pensa que análise e estratégia são a chave para os lucros da negociação, você pode ter certeza de que as estratégias e análise não são a chave para os lucros do mercado. Então, vamos falar um pouco agora sobre os sabotadores do trading. Quem são, né? Você pode entender agora, depois de tudo que a gente conversou, que negociação é um jogo mental, é um jogo de nervos. E aí, eu cito que às vezes eu vejo traders bons, né? Top traders aí do mercado, que meio que fazem piada de quem fala de psicologia de trading. Essas pessoas, elas são totalmente, para mim, é uma pessoa ignorante, porque é uma pessoa que não tem a mínima noção do que é o trading. Pode ser até uma pessoa que tenha sucesso no trading, mas ele não conhece aquilo que ele está fazendo profundamente, porque se ele tem, por exemplo, a sorte de ter uma capacidade mental e desenvolveu intuitivamente essa capacidade, essa habilidade para conseguir controlar a psicologia, a mentalidade dele e se dar bem no mercado, intuitivamente, sem saber por que nem como estava fazendo isso. Legal, mas ele é 1% que consegue fazer isso sem realmente treinar para isso conscientemente, certo? A maioria das pessoas sempre é sabotado pelos seus pensamentos e não consegue simplesmente chegar ali, não tem, como eu disse, não tem aquele conjunto de crenças, de comportamentos que vai facilitar esse jogo. E aí uma pessoa dessa diz, quem fala de psicologia é besteira, é bullshit. Isso é só treinamento, é só técnica e tal, não sei o quê. Eu fico olhando assim, eu disse, caramba, que pessoa ignorante, né? Mas existem pessoas assim. Você fica abalado pela perda de ontem, carrega a perda para o dia seguinte. Todo mundo carrega. Quando eu tenho uma sequência de perdas, no outro dia eu já chego no mercado arrasada, né? Triste. Por quê? Porque a minha mente, ela já acha que o dia seguinte é uma continuação do dia anterior. Isso afeta a sua tomada de decisão, pode ter certeza. Se você não chega com a confiança 100%, você está afetando seu trade já antes mesmo de começar. Na forma de diálogo mental na hora das operações. Isso eu citei até no meu Instagram, quem me segue viu, né, que eu coloquei um exemplo lá, que são esses diálogos mentais. Na hora que a gente abre a operação, aí você começa a vir, né, um monte de conversa na sua cabeça, você mesmo falando. Porque nossa mente não somos nós, né? Nossa mente é o conjunto de experiências que a gente tem e que vem em formas de pensamento. Então, nossos pensamentos vêm dizendo, eita, olha a hora. Essa hora, eu abri a operação à noite, né? Essa hora, o mercado tá fraco. Nem vai ter liquidez suficiente. Não, mas essa hora não é hora de você operar. Toda vez que você operou essa hora, você levou stop. Não, mas eu acho que não é bem aí onde você entrou, não. Ele está demorando demais para descer, então acho que vai voltar. Se você já levou um stop antes, é melhor sair, evitar prejuízo, é melhor você olha. E aí fica milhões de... Aí o outro diz, não, tá certo, eu tô confiante. Não, realmente eu fiz uma boa análise. E eu fiz a análise cedo, então eu acho que é realmente aí. E aí você fica com aquela briga mental. E, por fim, se você não souber que essa briga mental vai acontecer, se você não conseguir controlar e saber por que você está pensando aquilo, aí você vai deixar o quê? O cérebro esquerdo, né? O lado esquerdo do cérebro que a gente estudou, tomar conta do trading.
Então, isso já vai afetar totalmente sua decisão, vai afetar a sua operação. Você pode fechar a operação como eu fechei e perdi o trade. Você pode diminuir um stop que não deveria ser diminuído, aí o preço vai, tira você e segue. Enfim, pode acontecer milhares de coisas. E acontece sempre. Se você não controla seu diálogo mental. O que experimentamos é a dissonância cognitiva. Não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar disso, mas a gente vai ver o que é. No campo da psicologia, a dissonância cognitiva é o desconforto mental do estresse psicológico experimentado por um indivíduo que simultaneamente mantém duas crenças ou ideias contraditórias em sua cabeça. Esse desconforto é desencadeado por uma situação em que a crença de uma pessoa colide com novas evidências que contradizem sua crença. Quando confrontados com fatos que contradizem crenças, ideias e valores, as pessoas tentarão encontrar uma maneira de resolver a contradição para reduzir o desconforto. E então elas precisarão fazer algo, mudar a crença ou mudar a realidade. Então, em neurociência, a gente estuda isso. E essa dissonância cognitiva, ela acontece, óbvio, em várias áreas da nossa vida, né? Seja, inclusive acontece sempre, quando você está conversando com alguém ou quando você está vivendo sua vida normal e aparece uma notícia, um fato, que ela vai contra a sua ideia, por exemplo, vamos citar aqui política, por exemplo. Você tem um viés político, por causa de todas as suas crenças, sua experiência de vida, enfim, fez você ter um viés político. Daqui a pouco chegam notícias que mostram que o seu viés político está meio duvidoso. Por exemplo, aquilo que você acredita, aquele candidato que você acredita ser super, super correto, aparece uma notícia dizendo que ele roubou alguma coisa, enfim, que ele fez alguma coisa errada e tal. E aí o que é que acontece? Você nem sabe se essa notícia é certa ou não, se é correta, pode até ser. O que é que você vai fazer? Você não vai querer confrontar a sua crença com aquela notícia. Então, o que é que você vai dizer? Você vai mudar. Você vai ter que mudar ou a sua crença ou a realidade. Então, você vai dizer que aquela notícia é falsa ou você vai dizer que é verdade. Essa notícia é verdadeira. E agora? O que é que eu faço? Eu não acredito mais nisso. Quase nunca a gente muda a nossa crença. Normalmente, a gente tem que mudar a realidade, quando é possível. A gente só vai exigir um nível maior de esforço, que é para mudar nossa crença, quando aquela realidade for irremediável, quando a gente não conseguir, de fato, mudar aquela realidade de alguma forma, explicar aquela realidade de outra forma. Mas se for possível, a gente vai mudar aquela realidade. Então, para vocês entenderem como é difícil. E é isso que acontece no trading. Quando você está em uma operação e a operação vem contra você, só que você tinha toda a confiança que aquela operação ia dar certo, que você fez a análise correta, aí o que é que acontece? Ela vem contra. Aí você diz, não, eu vou aumentar um pouquinho o stop porque eu acho que só vai até aqui e daqui a pouco ela volta. E aí começa. Ou você vai, tira um stop e deixa a perda aí aumentando até um nível que você não consegue mais, tem que sair. Tá entendendo? É mais ou menos isso. Então, a gente sempre vai sofrer dessa dissonância cognitiva. A melhor maneira de sua mente racional resolver um desconforto de uma posição lucrativa que não quer perder é fechá-la. Ou seja, sempre reparem que sempre que vocês estão numa posição lucrativa, sua mente já começa a dizer, eita, onde é que eu vou sair? Onde é que eu vou sair? Eita, eu já podia sair, vou sair agora, porque pode voltar contra mim, eu vou perder o lucro e tal. É só isso que passa na sua mente quando você está lucrando, é sair. E quando você está perdendo, a melhor maneira de uma mente racional resolver o desconforto de uma posição perdedora é deixá-la correr, para não aceitar a perda. Tá vendo como é inverso do que deveria ser? Então, quando você está numa situação perdedora, você não consegue fechar, porque aceitar aquela perda é muito duro para você. Tá entendendo?
Em seu livro de 1957, A Theory of Cognitive Dissonance, o autor Leon Festinger propôs que os seres humanos se esforçam para que a consistência psicológica interna funcione mentalmente no mundo real. Então, isso é uma coisa bastante séria, né? Porque a gente faz o esforço que for preciso para que a sua consistência psicológica seja confirmada no mundo real, certo? Isso é muito perigoso. Ele diz que uma pessoa que experimenta inconsistência interna tende a ficar psicologicamente desconfortável e é motivada a reduzir a dissonância cognitiva. Isso é automático. Agora, qual a fonte dessa turbulência na mente? É o medo, né? Puro e simples. Temos medo de perder o lucro que fizemos na operação. Exatamente. Ficamos desesperados para voltar a um estado emocional onde estávamos em paz. Não estamos mais negociando o gráfico. A partir desse momento, estamos negociando o nosso próprio bem-estar mental. Entenderam? O medo é um dos sabotadores mentais mais fortes, talvez o mais. No entanto, precisamos do medo para sobreviver. Claro. O cérebro humano é um produto de milhões de anos de evolução e estamos conectados com instintos que ajudaram nossos ancestrais a sobreviver, como a gente falou na outra aula. Precisamos do medo para garantir a sobrevivência em determinadas situações. Mas muitos dos medos que carregamos não são apropriados para nossas negociações. Nossas mentes têm uma função primária que é nos proteger contra a dor. Se você introduzir grandes mudanças na sua vida de uma vez, provavelmente ficará cara a cara com essa dor. Uma maneira inteligente de construir poder de permanência durante a mudança é introduzir a mudança lentamente. Por isso que eu vou ter essa figurinha aqui do cara saindo da zona de conforto. Então, essa zona de conforto, ela vai ser um lugar bastante complicado para a gente conseguir sair. Porque grandes mudanças trazem dor para a gente, certo? E é justamente por isso que a maioria das pessoas não conseguem o sucesso, que não conseguem fazer essa mudança. Mas a forma de fazer essa mudança é de forma gradativa, né? Qualquer mudança na sua vida, inclusive. E aí, um recado, daqui a um ano você vai ter desejado começar hoje, por isso, não adie. A essência do meu argumento é que muitas das características que exibimos como pessoas perfeitamente normais não nos servem bem no mundo das negociações. Acho que todos os traders de sucesso que conheço passaram por um processo de transformação. Alguns foram graduais, outros falam de situação específica que funcionou como uma catapulta para o sucesso. Alguns ficaram tão enojados consigo mesmos que decidiram que seguiriam as regras ou parariam de negociar completamente. Óbvio que todo mundo tem seu processo, né? Então, às vezes a gente está naquele processo de perder e tá ali tentando, estudando e só perde. Acreditem, todo mundo passou por isso. Todo mundo. E aí você fica pensando em desistir e tal. Aí você chega num nível de que você já tem um certo domínio da sua técnica e você tenta executar a técnica e não consegue. Aí uns dizem, porque você não tem disciplina. Não é só disciplina, eu já falei. É o quê? É o psicológico. Então, você acaba ficando com ódio de si mesmo quando você não consegue respeitar as regras que você mesmo estabelece. E aí, esse é um argumento de algumas pessoas, né? Que ficam tão enojados consigo mesmo que se decidem, tem que tomar uma decisão brusca de ou seguir a regra ou então para de negociar. Só um minuto. A garganta começar a ficar seca. Estou quase 100% boa, mas ainda não 100% da Covid. Algo está errado quando 90% das pessoas falham. Foram identificados por estudos feitos por corretoras um punhado de comportamentos que prejudicam os traders.
O comportamento prejudicial mais frequente observado é a incapacidade de assumir uma perda, que foi o que a gente falou, né? O porquê isso. Nossas mentes parecem mal equipadas para se engajar no gerenciamento de risco. Nossas mentes têm o objetivo principal, nos proteger contra a dor real. Durante o processo de execução de uma posição aberta, que está produzindo uma perda, nossa mente subconsciente está dizendo à nossa mente consciente para manter uma posição aberta. Ela irá mascarar essa mensagem tão bem quanto possível para proteger o ego, o qual é mais frágil que sua conta de trade. Enquanto uma posição perdedora estiver aberta, a esperança de que a posição se torne positiva, né? Assim, ela é a última que morre. No entanto, no momento em que você fecha uma posição e cristaliza a perda, a dor torna-se real. Eu aceito. O argumento principal é que a razão pela qual esperamos tem pouco a ver com a esperança em si e tudo a ver com evitar a dor. Nós não mantemos a posição perdedora porque acreditamos na posição. Mantemos porque não suportamos estar errados. Essa frase aí é a chave de tudo. Esse apego, esse ego que a gente tem de simplesmente não aceitar estar errado, é o que leva a gente para o buraco, certo? Então, quanto menos ego você tem, quanto mais rápido você aceita a perda e abraça, melhor para você. A dor percebida e a dor real não importa para o subconsciente. São tratadas com a mesma resposta e as mesmas emoções. Quando a dor é real, ou seja, a dor real se manifestou no corpo e na mente por causa de uma perda comercial, não há limite para o quanto nosso ego colocará seus esforços para recuperar seu dinheiro. A razão pela qual, subconscientemente, dobramos uma posição perdedora é tentar se livrar da dor. Estamos lidando com uma dor existente e estamos tentando voltar ao equilíbrio de onde estávamos sem dor. Ou seja, a partir do momento que você está perdendo e essa dor começa a ocorrer, o que é que acontece muito? Com certeza já aconteceu com vocês. Vocês pensam, subiu um pouco, mas vai descer. Então, eu vou abrir outra ordem aqui, porque aí eu fico com um preço médio melhor. E aí, quando voltar, já cobre essa perda que eu tô e tal. E aí você abre uma posição perdedora e aumenta a sua perda, né? Enfim. Por quê? Porque a partir desse momento você não está mais negociando no mercado. Você já está negociando o quê? Que eu falei? Seu estado emocional, seu bem-estar. Negociações conduzidas a partir de uma perspectiva de medo ou ganância, que são os dois sabotadores, não levarão a uma boa tomada de decisão. Os sabotadores do trade estarão lá sempre que você abrir uma posição no mercado. Ter consciência deles e de como sua mente age em relação a eles já o coloca na frente da maioria. Os passos seguintes para não se deixar levar por esses impulsos são alcançados por um estado de vigília permanente dos pensamentos e clareza do que você tem que fazer e do que tem que evitar no trading. Ou seja, tem que manter um estado de vigília constante quando você está operando. Habituar a ter esse pensamento de controlar. Todos os super traders passarão por terreno acidentado em um ponto ou outro da vida. Não pense que quando você chegar no nível de consistência, que a consistência não é um estado que você chega e fica, eu já falei sobre isso no Instagram, a consistência é um nível que você alcança depois de muito suar, né, no caminho, e você precisa continuar lutando para manter. Porque vão ter momentos que você não vai estar bem. Vão ter momentos que você vai ter uma sequência de perdas. Por quê? Porque o trading é aleatório, como a gente vai ver. Então, às vezes você está na sequência de vitórias e às vezes você está na sequência de derrotas. E aí, nesse ponto do caminho, é que vai separar os bons dos não tão bons. E aí é onde a gente vê.
todo mundo vai ter seus altos e baixos. Não é questão de se isso acontecerá, porque acontecerá. Mas é uma questão de quão mal isso afetará quando inevitavelmente acontecer. E acredite em mim quando eu digo que, uma vez que você entende melhor a negociação, você também entenderá o que faz você trabalhar de maneira ideal na área, e é aí que ser um trader se torna realmente divertido. Quanto mais tempo de mercado praticando da forma errada, pior. Claro que eu melhorei quanto mais eu negociei, ou seja, a prática melhora. Mas lembre-se disso, a prática não leva à perfeição, apenas o torna permanente. Ou seja, se você estiver fazendo muita prática, fazendo a coisa errada, você vai tornar aquela coisa errada permanente, certo? Somente através de uma abordagem dedicada à prática com atenção específica para encontrar os seus erros, você irá melhorar. Caso contrário, você está apenas consolidando um comportamento não lucrativo, certo? E aí está a importância de você pensar sobre o seu comportamento. Então, finalmente, como superar o sistema mental e vencer no trade? Bom, nossas mentes tendem a ignorar algo simples. Achamos que algo simples não pode ser lucrativo. E é aí que eu sempre falo, por exemplo, nas minhas lives de análise de mercado. O simples funciona. Então, é manter e focar em uma coisa simples, você entender o básico e aplicar aquilo ali consistentemente. Agora, óbvio, um básico que funciona. Para ganhar dinheiro, devemos estar focados no que está acontecendo aqui e agora. Boa negociação significa combater as emoções que nos tornam humanos. Eu entendo que eu não posso escapar das emoções e nem devo tentar, ninguém é um robô. Em vez disso, entender o medo, porque ele existe, e torná-lo meu amigo. O mercado não é seu oponente, ele é seu amigo. Você quer fluir com ele, então estude seus movimentos. Ou seja, você precisa, óbvio, dominar sua técnica, você precisa conhecer o mercado, e para isso vem a prática e o estudo. Quanto maior a compreensão você tem dele, mais você é capaz de entender o que ele está fazendo. E mais você aumenta, obviamente, sua confiança. E uma confiança boa leva você a ter menos medo e ser menos suscetível a esse tipo de sabotagem, né? O que importa é que você tenha a noção do que o mercado é capaz de fazer. O que posso esperar do seu comportamento de preço? Certo? Você tem que olhar para o mercado e você saber como é que ele está andando, o que é que está acontecendo. Então, sem saber essa noção, você vai estar totalmente, óbvio, à mercê dessas emoções. Então, você tem que juntar aquele tripé que eu falei. Isso é o primeiro passo. A disciplina para esperar pela entrada certa, combinada com o conhecimento do comportamento anterior do preço, o diferenciará da maioria dos traders. Minha premissa básica é que as pessoas pensam de maneira errada antes de entrar em um trade e pensam de maneira errada quando estão em um trade. Você precisa ensinar seu cérebro a ser esperançoso sobre lucros quando está positivo e ter medo sobre perder os lucros quando está negativo. Ou seja, você tem que fazer o caminho inverso do que a gente estudou, que é o comportamento normal. Quando você está lucrando, você precisa ter esperança de que vai lucrar mais, certo? E quando você está perdendo, opa, vou perder, então já aceita a perda logo. Começa a estar atento a esse comportamento, certo? Em poucas palavras, as pessoas ficam esperançosas quando estão perdendo dinheiro, elas têm medo quando estão ganhando dinheiro. Eu acredito que é assim que 90% dos traders pensam. Eu não sei o que vai acontecer ao longo de um trade, ou seja, eu não tenho certeza. Todo trade que eu entro, eu não tenho certeza o que vai acontecer. No entanto, eu sei o que acontecerá, estatisticamente falando, ao longo de 100 trades. Se eu tenho um operacional bem validado, bem trabalhado, eu vou ter a minha estatística ali, eu vou estudar como é que eu ajo normalmente, qual é que vai ser a minha taxa de acerto normalmente. Então, não importa, se eu tenho uma taxa de acerto de 60%, quer dizer que de 100 trades, eu acerto 60, vamos dizer.
Importa eu saber qual vai ser a ordem? Não, porque cada trade é aleatório. Importa que os 100 vão ter 60 mais ou menos que eu vou acertar. E dentro desses 60 que eu vou acertar, quando eu acertar, eu vou acertar mais, e quando eu errar, eu vou errar pouco. É isso que você tem que saber. Só isso. E você só pode focar naquilo que você pode controlar. O que você não pode controlar, que é a aleatoriedade do mercado, você deixa para lá. Você aceita, simplesmente. Ao longo de uma negociação, você pode ganhar ou perder. Ao longo de um lançamento de uma moeda, por exemplo, você pode obter um cara ou coroa e você pode obter 5 coroas seguidas, mas ainda assim você terminará com um resultado aproximado de 50-50 quando jogar uma moeda 100 vezes. O mesmo se aplica ao trading. Você pode estar numa corrida boa e só ter negociações vencedoras na tela, mas com o tempo isso se equilibrará. Da mesma forma, existem estudos que fazem com o mercado um certo período de tempo e que veem, por exemplo, durante esse tempo, o número de candles vermelhos e verdes é sempre mais ou menos 50-50. O período de alta, de baixa, enfim, várias coisas que acontecem no mercado é sempre 50-50. Por quê? É uma coisa aleatória. Você não tem como saber o que é que vai acontecer no próximo. Portanto, é de vital importância que você não pense muito sobre o resultado de uma negociação, mas sim sobre o resultado de 100. O resultado de uma negociação é aleatório. O resultado de 100 negociações é previsível. É por essa razão que nosso comportamento precisa ser o mesmo para cada negociação que executamos, gostamos ou não. Ou seja, ter um plano de trading, seguir, obviamente, e ter um gerenciamento de risco bom. Então, você pega seu comportamento e tenta adequar o máximo possível, controlar ele o máximo possível para ser sempre da mesma forma, seguindo o gerenciamento da melhor forma possível e seguindo seu plano de trading da melhor forma possível, controlando seu comportamento durante as operações, né? Ao aplicar o mesmo comportamento correto a todas as negociações, teremos praticamente garantida a lucratividade. Qual é o comportamento correto? A premissa básica é que a maioria das pessoas que negocia perde dinheiro, certo? Esse é o nosso ponto de partida. Agora, observamos o que as pessoas fazem. Não acrescentam aos traders ganhadores, certo? Ou seja, não usam stop loss, aumentam suas posições perdedoras, ou seja, ao invés de acrescentar os ganhadores, eles acrescentam as perdedoras. Tá vendo como, no final das contas, a conta não fecha. E eles tiram metade do lucro. O problema dessa estratégia, por mais lógica que pareça, é que ela nunca lhe dará os trades de corrida explosiva que você precisa para se sustentar nesse negócio. Você nunca estará a bordo dos grandes movimentos porque sempre se limitou. Ok, aí a gente tem mais ou menos uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que eu defendo você tirar lucros, principalmente para iniciantes ou para veteranos em determinadas situações, ou seja, eu gosto de tirar parciais em determinadas situações para mim, certo? Ao mesmo tempo, eu não posso simplesmente só pensar em tirar parciais, porque isso vai diminuir a minha lucratividade ao longo daquele trade. Um trade que pode ter um potencial enorme, eu vou tirando até que não resta quase nada e aquilo ali não vai ser bom para o meu lucro. Eu não aproveitei quando eu pude. E aí, quando eu for perder, a conta não vai fechar. Então, o que é que acontece? Posso sim tirar parciais em determinadas situações, porém, uma regra é certa. Sempre eu vou acrescentar aos traders ganhadores. Quando o mercado está indo a meu favor, por exemplo. Por exemplo, como aconteceu hoje. Hoje o mercado pegou uma tendência forte de baixa, né? No Dow Jones. E eu entrei na operação, aproveitei a pernada que ele deu de baixa, o máximo que eu pude, que foi quando ele tirou dois PDLs. A maioria das pessoas saiu no primeiro, eu segurei até o segundo, e no segundo eu tirei esse mão parcial e deixei correr o resto com
com a mente já de esperar descer mais para depois, na retração, eu acrescentar uma posição. E foi o que eu fiz. Então, agora eu estou com 2 posições. E aí é justamente essa mentalidade que a gente tem que ter. Sempre que você vê que o mercado está indo com o fluxo ao seu favor, você precisa aproveitar. Quando o mercado não está bom, ou quando ele vai contra você, você sai rápido. Você não acrescenta trades perdedores. Entendeu? Stop loss obrigatório, óbvio. Se você tem alguma experiência com trading e não está conseguindo o que quer, você tem uma escolha. Você pode continuar pensando que as coisas vão mudar, né? Que vai cair do céu uma solução. Posso dizer que não, mas você não vai me ouvir. Ou você pode se despir e ser honesto consigo mesmo. Você pode parar de negociar e começar a revisar. Você pode começar a entender o que você faz consistentemente, o que faz que você não ganhe dinheiro negociando. Ou seja, essa imagem que a gente tem aqui do lado, que é a nossa planilha, é um exemplo de planilha de trading. Fazer sua planilha de trading, tirar print de todas as suas entradas e saídas, revisar os seus negócios. Isso vai fazer com que você tenha uma visão melhor do que você está errando e do que você está acertando. Isso aí vai mudar o jogo, certo? Um trader que está perdendo e continua perdendo porque não quer mudar. A gente quer a solução, mas a gente não quer fazer o esforço para isso, né? A mudança é um trabalho árduo. Evite overtrading por tédio, aí tem mais dicas. Overtrading, que a gente sabe que é negociar demais, ou ficar procurando trading o dia inteiro na frente do computador. Overtrading por raiva ou desejo de vingança, né? Quando você perde um trade, você na mesma hora já fica procurando o outro para entrar, para ver se cobra aquela perda. Negociação impaciente, ou seja, não ter paciência, você entra no trade e fica lá. Anda, vai andar, não vai andar, vai andar, não vai andar. Eita, não tá andando, eu vou sair. Isso é perda na certa. Se você ficar com a cabeça a mil, impaciente, achando que o trade tem que seguir no ritmo que você quer, é péssimo. Negociação contra a tendência, que é o que a gente faz muito. Inclusive, até eu faço de vez em quando. Mas é péssimo também, porque o trade nunca vai andar o suficiente para lhe dar um bom lucro. Sempre você vai estar na iminência de voltar, do trade vir contra você, né? Negociação com medo, né? Que é o que a gente falou, cortando trades perdedores, vencedores. Aumentando a perda dos comércios perdedores, que a gente falou também. São alguns comportamentos que você tem que evitar. Desmonte-se, limpe o processo, recomponha-se novamente, financie uma conta pequena e comece com uma abordagem e mentalidade totalmente novas. Você tem que querer fazer o que você faz. Você deve ser o mestre do seu próprio destino. Mas você será forçado a tomar muitas decisões difíceis e não poderá contar com sua mente para apoiá-lo, se sua determinação devagar um pouco. Porque a nossa mente ela vai devagar. Devagar que eu digo, voar, né? Por aí. Vai trabalhar contra você. Então você precisa estar muito determinado para fazer essa mudança. Não precisa ter certeza de que seu trade vai dar certo. Não precisa. Você só tem que estar ciente de que sua mente quer fazer coisas que não são do seu próprio interesse. Isso aí você já tem um conhecimento disso, você já está à frente de muita gente. Então, não adicione os trades perdedores, comece por aí. Isso por si só significa que só precisa estar atento à única variável que você pode controlar. Eu lido com medo quando estou em uma negociação tendo uma estratégia de saída. Eu tenho um stop loss que define o tamanho da minha perda. Eu aceitei essa perda antes de começar o dia de negociação. Faz parte do meu plano. Aceitar a perda de verdade antes de começar tira um grande peso do medo. Sua posição tem que estar de acordo com sua conta e com o seu psicológico para isso. Senão você vai operar já com medo. Você tem uma meta de ganhar X dólares ou pips por dia,
isso pode estar sabotando também suas chances de ganhar dinheiro. Não entre com meta. Você vai obter o que o mercado lhe der. Você é orientado por resultado. Você se beneficiaria imensamente de mudar o seu foco para ser orientado ao processo. Fazer tudo o que puder para tornar o processo o mais eficiente possível, ou seja, foco no processo, não no resultado. Embora possa ir contra o condicionamento com o qual a vida e o mundo moderno programaram, o sucesso na especulação do mercado financeiro não é ser o melhor, chegar em primeiro lugar ou vencer mais. Em vez disso, trata-se de perder, como eu já disse no começo. Seu relacionamento com o medo e a adversidade definirá em alto grau a sua vida como um todo, não só no trade. Se você é novo na negociação ou se tem anos de experiência, deve pensar seriamente nessa questão. Se você quer ter sucesso num campo em que 90% ou mais falham, como você acha que deveria abordar essa tarefa? Negociação parece fácil do lado de fora, mas na realidade é muito mais desafiador do que as pessoas esperam, porque estamos programados para fazer o oposto do que deveríamos estar fazendo. O caminho para a consistência, sucesso e esclarecimento nas negociações começa no último lugar que você pensaria em procurar, dentro de si mesmo. Certo? Conhecimento é poder. E eu dei mais um poder aqui para vocês, que eu espero que vocês utilizem, né, da melhor forma. Essa reflexão que eu quero deixar para que vocês comecem a refletir sobre seus próprios pensamentos, seu próprio comportamento e conseguir avançar cada vez mais, né, no trade. Então, eu espero que eu tenha agregado valor a vocês hoje e a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez. Então, semana que vem a gente se vê e na quinta-feira, né, que a gente vai ter live. Espero vocês por lá. Certo? Boa noite para todo mundo aí e até a próxima.